Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui dando início a mais uma aula do nosso curso de Git e a gente vai ver hoje como a gente vai criar o nosso primeiro repositório Git, seja criando do zero ou seja pegando um da nuvem através de um repositório remoto que a gente vai encontrar aqui no GitHub. Bom pessoal, mas antes da gente começar a ver aqui na prática como a gente vai criar o nosso primeiro repositório, é importante a gente vir aqui rever, recapitular o que a gente acabou vendo aí nas últimas aulas, só para a gente ver se a gente absorveu tudo. E lá no comecinho a gente viu um pouco sobre conceito, a gente viu que é um sistema de gerenciamento de versões, a gente viu um pouquinho da diferença com o GitHub, a gente também viu o fluxo que todas as nossas modificações vão seguir dentro do Git para que a gente consiga de fato commitar e a gente consiga de fato registrar essas nossas modificações. A gente também viu ali um passo a passo para instalação, a gente viu um passo a passo para configuração de chave SSH e também a criação da nossa conta no GitHub. E na aula de hoje a gente vai ver nada mais nada menos do que a criação do nosso primeiro repositório. Bom pessoal, e para a gente criar o nosso primeiro repositório no Git, a gente tem que dar um comando para ele e o comando vai ser esse git init. O init vem de inicialização, do inglês. Então, a gente vai utilizar ele para transformar uma pasta normal do nosso sistema operacional em um repositório Git. E a gente vai ver isso agora na prática. Bom, pessoal, e aqui no meu Windows, eu criei uma pasta separada para essa nossa aula, tá? E aqui dentro é onde a gente vai criar o nosso repositório, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é criar uma pasta normal, como qualquer pasta no nosso sistema operacional. Certo? Dei um nome aqui qualquer para ele, teste repositório, e a gente vai entrar aqui nessa pasta. Eu vou criar aqui alguns arquivos só para a gente ter alguma coisa aqui para a gente conseguir manipular, mas a princípio não vai fazer diferença. A gente só vai criar aqui para ter algum conteúdo para manipular dentro dessa pasta. Bom, pessoal, e aí eu criei aqui, tá? Criei dois arquivos, um com o nome file1 e um file2. Os dois são arquivos de texto, a gente não vai se preocupar com o que tem dentro deles ainda, porque não tem nada, eu só criei eles mesmo. E a gente vai, primeiramente, pessoal, vir aqui no nosso Windows e a gente vai dar uma olhadinha numa propriedade aqui dessa pasta, do próprio Windows Explorer, aqui na aba de exibir, e a gente vai dar uma olhada aqui, em itens ocultos. Nessa opção aqui, a gente vai conseguir ver se tem alguma pastinha escondida aqui dentro dessa nossa pasta e a gente vai precisar ativar isso aqui só para a gente entender qual é a jogada do Git aqui na hora de transformar essa nossa pasta normal em uma pasta que na verdade é um repositório do Git, beleza? Então, venham aqui nessa aba de exibir e marquem essa opção exibir itens ocultos, beleza? Bom, e com essa opção marcada, pessoal, a gente vai conseguir ver aqui, de fato, todos os arquivos que tem dentro dessa nossa pasta teste repositório. Nesse caso aqui, a gente só tem, de fato, os nossos dois arquivos que a gente acabou de criar, beleza? Bom, pessoal, e com isso em mãos, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir o nosso git bash e dar aquele comando git init para transformar esse repositório aqui, essa pasta, na verdade, em um repositório Git. Então, vamos lá. Vamos aqui, abrir o git bash aqui. Esperar ele carregar. E aí a gente vai vir aqui e dar um git init. Certo? E aí o Git ele me dá uma mensagem aqui bem intuitiva. Ele diz que inicializou um repositório Git vazio nessa pasta. Essa pasta que a gente acabou navegando para ela e abrindo o Git bash dentro dela. Então, ele me avisou aqui que deu tudo certo. Ele criou um repositório Git aqui na nossa pasta. Bom, pessoal, e se vocês repararam bem, quando a gente deu o comando git init, foi criada uma pastinha lá dentro da nossa pasta, da teste repositório. Foi criada essa pastinha aqui chamada .git. Dá para ver que ela está um pouquinho ali sumidinha. Isso significa que ela é uma das pastas ocultas que estão dentro dessa pasta aqui, teste repositório. E que a gente só está conseguindo ver ela por conta da opção que a gente ativou lá do Windows Explorer. Aquela opção de ver itens ocultos. Então, quando a gente dá o comando git init, o Git cria essa pasta chamada .git com todos os arquivos que ele precisa para conseguir gerenciar os arquivos que estão aqui dentro da teste repositório. Então, esses arquivos aqui a gente nem precisa se preocupar com o que tem dentro deles, com essa pasta .git, porque isso aqui são coisas internas do próprio Git. A gente não precisa gerenciar nada disso, a gente só precisa se preocupar com os nossos próprios arquivos. Então, pessoal, com isso,
a gente acabou de criar o nosso primeiro repositório Git. A gente já tem aqui um repositório Git, não mais uma pasta do próprio sistema operacional, e com isso a gente já consegue utilizar os próximos comandos que a gente vai ver nas próximas aulas para conseguir de fato controlar modificações, nesse caso aqui, nesses arquivos file1, file2. Ou se a gente precisar criar também outros arquivos, a gente também vai conseguir gerenciar as modificações neles também. Bom, pessoal, então acabamos de ver aqui como a gente cria o nosso primeiro repositório Git do zero, tá? Mas a gente também, muitas das vezes, a gente não vai estar criando sempre repositórios do zero. Muitas vezes outras pessoas criam esses repositórios, ou a empresa já tem um projeto, um sistema rodando, já construído, e a gente só precisa clonar, ou seja, trazer esse repositório, ou seja, uma cópia desse repositório para a nossa máquina para a gente conseguir contribuir, ou seja, para que a gente consiga codificar e contribuir no desenvolvimento desse software. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente não vai utilizar o comando git init. A gente vai utilizar um novo comando, tá? Que a gente vai aprender agora, que é o git clone. E ele basicamente ele vai fazer o quê? Ele vai em um repositório remoto. No nosso caso aqui, a gente vai mostrar no GitHub, mas pode ser em qualquer outra plataforma, GitLab, Azure DevOps, qualquer outra plataforma que a empresa utilize para armazenar repositórios Git remotamente, a gente vai conseguir utilizar esse comando para fazer esse clone, ou seja, essa cópia do repositório para nossa máquina local, beleza? Bom, pessoal, então vamos aqui pegar um repositório qualquer no Google. A gente vai pesquisar aqui por um repositório para o INPA, algum repositório que esteja público lá no GitHub. E a gente vai pegar aqui e fazer um clone para a nossa máquina local só para a gente testar e ver esse comando acontecendo aqui e sendo executado na prática, beleza? Então vamos lá. Aqui no Google, pessoal, eu vou pesquisar por algo simples, algo que normalmente o pessoal faz para brincar, para testar alguma tecnologia, que seria, sei lá, um programinha para testar se um número é par ou ímpar. Eu já tinha até pesquisado aqui antes para facilitar, né? E a gente vai ver aqui, ó, par ou ímpar, repositório Git, GitHub, na verdade. Bom, pessoal, e fazendo essa pesquisa, a gente vê que como resultado dessa busca no Google, vários resultados. E o segundo resultado que a gente vai ver aqui é justamente o perfil de alguém no GitHub e ele deixou esse repositório aqui Java Game par ímpar socket aberto. Então a gente vai usar ele aqui só para a gente clonar e testar esse comando, beleza? Então a gente vai entrar aqui nele e a gente vai vir aqui na abinha de code e a gente vai copiar aqui esse link que está sendo mostrado, beleza? Pode ser que na tua máquina aí esteja aparecendo ou SSH ou HTTPS. Se você tiver o SSH, como a gente já configurou lá nas últimas aulas, então prefira utilizar o SSH. Em alguns momentos o HTTPS vai dar problema. Aqui para facilitar, a gente vai usar o HTTPS, beleza? Mas a dinâmica é a mesma. Você vai vir aqui, vai copiar esse endereço URL, tá? Cliquei aqui para copiar. E aí você vai vir lá em alguma pasta do teu Windows, certo? Eu vou voltar lá na nossa pastinha que a gente estava utilizando, né? Lembra que aqui a gente criou o nosso repositório do zero. E eu vou criar aqui um clone, né, desse repositório que a gente achou online. Então eu vou vir aqui, abrir o bash, beleza? E vou digitar aquele comando que a gente viu lá no slide, beleza? Que é git clone. E aqui, logo depois desse comando, git clone, vocês vão precisar colar a URL que vocês acabaram de copiar lá de dentro do GitHub. Então, feito isso, vamos teclar Enter. E ele já vai me dar uma informação aqui de que está clonando esse repositório para a minha máquina. Então, se vocês repararem aqui, ó, ele já fez a cópia para a gente. Já está aqui na minha máquina uma cópia perfeita daquele repositório que está online. Eu não vou conseguir mandar modificações ou fazer alterações e subir para o repositório da pessoa online, mas eu vou conseguir fazer qualquer alteração que eu quiser aqui localmente na minha máquina, porque aqui já é um repositório meu, é um repositório que está na minha máquina, eu consigo fazer qualquer coisa. Bom, pessoal, e com isso a gente acabou de ver as duas formas que a gente consegue ter um repositório Git na nossa máquina, seja criando do zero a partir do comando git init, ou seja, clonando ele de um repositório que já esteja online utilizando o git clone. Então, pessoal, por essa aula a gente já viu os dois comandos e as duas formas que a gente consegue fazer essa criação de um repositório Git. E na próxima aula a gente vai ver aqui os primeiros comandos para a gente começar a manipular de fato as nossas modificações, fazer o registro delas,
acompanhar o que está acontecendo no repositório Git, porque até então a gente só criou os repositórios, a gente não fez nenhuma modificação, a gente não controlou nenhuma modificação ainda de fato. Então a gente vai ver isso na próxima aula, beleza? Então é isso, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Pratiquem esses 2 comandos que a gente viu aqui. São comandos bem simples, mas é importante que vocês pratiquem para poder absorver esse conhecimento. Então é isso. Nos vemos na próxima aula.